A gente retoma a nossa discussão, Amanda Klein, falando sobre esse, infelizmente, caso que nós tivemos no fim de semana no sul do país. Amanda. Bom dia a todos novamente. Certamente ainda falaremos muito sobre esse caso ao longo dessa edição do Jornal da Manhã, mas as minhas primeiras impressões são as seguintes. Primeiro, é uma indicação de que haverá muita violência, de que pode haver muita violência nessa eleição. O período eleitoral propriamente dito sequer começou e já relatamos diversos casos de violência. Primeiro, de menor gravidade, mas ainda assim que chamavam atenção, com os drones, com os artefatos explosivos na Cinelândia, no Rio de Janeiro, na última manifestação do ex-presidente Lula, e agora esse que culminou na morte. Tudo indica, as primeiras informações no boletim de ocorrência, segundo todas as testemunhas disseram, é que os dois não se conheciam e que se trata, sim, de um crime de ordem política, né? Movida por paixões e por uma grave e profunda intolerância política por parte do Guaranho, que é um policial penal federal, apoiador do presidente Bolsonaro. É só olhar as redes sociais dele, tem diversas fotos com o deputado Eduardo Bolsonaro, em que ele expressa apoio ao presidente da República. Ele se define como conservador e cristão. A primeira coisa a notar aqui é que, obviamente, Jesus Cristo nunca defendeu nada desse tipo. O Guaranho estava no carro com a mulher e o filho, um bebê de colo, uma criança, e mesmo assim invadiu a festa de um petista, de um guarda municipal. É interessante notar que os dois também representantes das forças de segurança, que normalmente constituem o eleitorado fiel do presidente Bolsonaro, mas mesmo assim esse Guaranho invadiu a festa do petista e desferiu esses tiros mortais. Poderia ter sido ainda pior essa tragédia, e também pelas informações que nós temos da viúva da vítima, né, da viúva do guarda municipal assassinado. Ela diz que esses dois homens não se conheciam e que o crime teria tido motivação política, que o Guaranho invadiu a festa gritando "aqui é Bolsonaro". Então a gente parte desse pressuposto. É óbvio que a investigação precisa aprofundar esse ponto e saber se trata somente de divergências políticas ou se pode ter havido alguma outra motivação. Ao que tudo indica, pelas primeiras informações que temos, é que se trata de um crime movido por motivação política, e isso é muito grave. É grave também o fato do presidente Bolsonaro só ter se manifestado ontem às 7h15 da noite. Note, passou o dia inteiro, todos os candidatos, os outros pré-candidatos se manifestaram, altas autoridades da República, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse aqui que o assassinato de um cidadão é a materialização da intolerância política que permeia o Brasil atual e nos mostra da pior forma possível como é viver na barbárie. E é disso que se trata, não é mais polarização. Polarização é o que existia entre PT e PSDB. O que vivemos hoje é um estado de barbárie, de selvageria pura, porque alguém que invade a festa de alguém sem ser provocado e assassina, mata um pai de família, pai de 4 filhos, com a mulher e com os amigos e familiares, comemorava naquele momento o seu aniversário, só pode ser um estado de barbárie. E quando o presidente da República se pronunciou, ele disse que ia repetir um tweet, que ia reprisar ali um tweet que ele já havia publicado em 2018, diz que aquele cidadão deveria ser punido na forma da lei, que dispensava o seu apoio e que então, nesse estado, quem apoia a violência deveria ir para a esquerda. Veja, em nenhum momento ele expressa qualquer tipo de empatia ou de solidariedade à vítima, aos familiares da vítima, e ele não condena da pior forma possível o seu apoiador e não reconhece, sobretudo, que o próprio discurso que o tempo inteiro estimula a violência do presidente Bolsonaro, ou de forma direta ou de forma subreptícia, estimula e incentiva justamente atos de barbárie e de selvageria como essa. Por isso, eu fico extremamente preocupada de que manifestações de violência possam se repetir ou de formas mais pontuais ou então de uma forma mais articulada e mais organizada, porque é justamente isso que o presidente estimula há meses, quando ele duvida, quando ele desconfia do sistema eleitoral, quando ele diz que isso se trata de uma luta do bem contra o mal, quando ele ataca os adversários e trata como se fossem inimigos a serem eliminados, a serem aniquilados, e quando ele conclama a sua militância a não se dobrar ao comunismo, a uma suposta ameaça comunista, e a resistir, principalmente armando a população. Ele basicamente convoca para algum tipo de insurreição civil. Então, eu temo que esse quadro ainda pode se agravar muito nesses 3 meses, ou pouco menos de 3 meses que temos pela frente até o dia 2 de outubro. Mota pediu a palavra de novo, pode ser rapidinho? Olha, eu vou ter que fazer algumas observações sobre o que a Amanda falou. A Amanda afirma que há indicações de que haverá muita violência. Eu acho que o momento é de prudência, de sobriedade,
não é o momento de se fazer essas afirmações. Eu, ao contrário da Amanda, não acho que há indicações de que haverá muita violência. Isso é, no mínimo, uma conclusão apressada em cima do episódio que não foi esclarecido. A Amanda mesmo reconheceu, as pessoas não se conheciam. Eu queria entender como é que pessoas que não se conhecem se envolvem num incidente como esse. Isso simplesmente foge do padrão de qualquer episódio criminal. A Amanda aproveitou para lembrar que o atirador, o assassino, é conservador e cristão. E daí? O que isso tem a ver com o caso? Isso é uma oportunidade para se dizer que todo conservador e cristão tem inclinação à violência? Isso não é análise de notícia. Eu não disse isso. É criação isso, de narrativa. Você disse, está gravado aqui. Deixa eu terminar, depois se você quiser falar. Está gravado aqui, eu prestei atenção no que você falou. Você também observou que ambos eram de forças de segurança. E daí, Amanda? Isso quer dizer que pessoas de força de segurança são propensos à violência e ao cometimento de crime? Isso não é análise, isso é criação de narrativa. Não há nada do que você falou de análise objetiva da notícia. É para isso que a gente está aqui. Vou repetir, quem deu uma declaração explícita de apoio a quem cometeu um crime foi o Lula no final de semana. Você se calou sobre a afirmação dele. O presidente Bolsonaro repetiu um Twitter que ele já tinha feito há muito tempo, justamente para mostrar que ele já tinha se posicionado contra qualquer forma de violência política. Foi para isso que ele repetiu. Ele pegou e disse, eu já disse isso há muito tempo atrás. Da mesma forma que eu mesmo, semana passada, disse, essa tolerância com os crimes só faz com que os criminosos cometam mais crimes e mais violentos. Manifestações violentas são características da esquerda. Eu participei de manifestações de rua, tenho participado desde 2014, nunca vi nenhum episódio de violência. Toda vez que a esquerda vai à rua, são ônibus queimados, são pessoas feridas. Por último, você fez uma afirmação dizendo que o presidente Bolsonaro estimula a violência porque faz críticas ao sistema eleitoral. Amanda, críticas não são violência. Críticas fazem parte do exercício da liberdade de expressão. Vamos ter mais análise da notícia e menos criação de narrativa, por favor. É nossa responsabilidade aqui. Rapidamente. 30 segundos, eu vou rebater rapidamente, porque ele colocou alguns pontos importantes. Ele colocou alguns pontos importantes. Que a gente vai voltar já nesse assunto, que o Lula disse num evento de sábado, eu quero dizer que eu acho um absurdo as afirmações que o ex-presidente Lula fez e não tem nenhum problema em criticar isso. Sobre cristão e conservador, eu ter feito algum tipo de associação entre cristão e conservador à violência, não. Eu sou cristã, fui educada em escola católica, em escola religiosa, isso não tem nada a ver com violência. Eu disse justamente o contrário, que Jesus Cristo não prega nenhum tipo de violência. Então, alguém que se define como cristão e sai para matar outra pessoa, seja por que motivo for, não pode nem se definir como cristão. Foi isso que eu disse. Então, por favor, tenha honestidade intelectual. Outra coisa, quando eu notei que os dois pertenciam às forças de segurança, foi simplesmente uma coisa que achei digna de nota. Afinal de contas, fazem parte as forças de segurança de um eleitorado fiel ao Bolsonaro. O fato de que os dois não se conheciam, de que quando crimes acontecem, normalmente duas pessoas não se conhecem, como que você descreve os crimes que acontecem no trânsito, por exemplo, e que envolvem profunda violência, ou então entre torcidas organizadas, divergentes em estádios de futebol? Como é que você classifica esse tipo de crime? Normalmente essas pessoas também não se conhecem e mesmo assim a extrema violência de ambas as partes. Então foi só isso que eu disse, não tem nada de narrativa, são todas ponderações objetivas, analíticas, e você, por favor, respeite a minha análise, porque eu não desqualifiquei a sua.